Efésios capítulo 6, nós vamos ler o verso 13. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Oremos. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nem a palavra, Pai, que tanto precisamos, nunca nos faltará. Todas as nossas necessidades são supridas em Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve, Senhor. E nós somos gratos a Ti pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Eu agradeço ao Senhor por cada vida que está aqui, por cada casa aqui representada, por cada família representada, por cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai. E a alma, nossa alma, Tua palavra fala que a nossa alma tem sede de Ti. E nessa manhã, Pai, mesmo com tantas dificuldades no corpo, muitas vezes, muitos foram vencidos pelo frio, pelo tempo que mudou, que virou, pela chuva. Mas nós entendemos, Pai, que a nossa vida não é física, a nossa vida é espiritual. Ela não é somente material, ela é principalmente espiritual. E nós vencemos, Pai. Estamos aqui porque a nossa alma tem sede de Ti. Portanto, Pai, fala conosco nessa manhã. Ministra aos nossos corações, Pai, aquilo que vem dos céus para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados sobre a rocha e edificados sobre a Tua palavra, Pai. Sobre princípios e fundamentos que precisamos entender para que possamos ter uma vida abundante, a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. E nós temos, Pai, repetido isso praticamente todas as semanas, porque nós precisamos, Senhor, que essa verdade governe o nosso espírito. Não seja uma mera informação, mas seja uma realidade no reino do Espírito, para que entremos e vivemos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos viver, Pai, e andar sobre as águas. Nós queremos ver, Pai, os milagres, as maravilhas acontecendo, porque nós dependemos do Senhor. Muitas vezes, Pai, a medicina não consegue explicar, mas o Senhor consegue. E mesmo que nós não tenhamos explicação, o Senhor faz milagres. E milagres nós não explicamos, nós vivemos e desfrutamos. Em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Porque as batalhas e as lutas diárias não são poucas, Pai. Cada um aqui tem as suas batalhas e as suas lutas diárias. Cada um aqui tem os seus problemas e precisam enfrentá-los. Cada um aqui, Pai, tem problemas que precisam resolver dentro de si, dentro de casa, mas também fora. Que o Senhor, Pai, nos ajude a resolver os problemas que precisam ser resolvidos dentro de nós, porque quando resolvemos aquilo que está bagunçando a nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções, nós resolvemos 80% da nossa vida. E os outros problemas, aqueles que estão do lado de fora, serão resolvidos pelo Senhor, com a ajuda do Senhor. Porque foi assim com Pedro, quando andou sobre as águas. O Senhor fez primeiro dentro dele, para depois acalmar a tempestade. E é primeiro dentro, depois fora. Nos ajuda, Senhor, a entender que mais importante do que estarmos bem alinhados lá fora, vestindo belas roupas, andando em bons carros, ou tendo dinheiro na conta, muito mais importante é que tenhamos a nossa casa firmada na rocha. É que tenhamos a nossa vida transformada todos os dias pelo Senhor. É que possamos acessar a regeneração em Cristo todos os dias da nossa vida, porque é isso que vai fazer a diferença em nós e através de nós, porque nós não somos, Pai, egoístas. Nós queremos, Senhor,
que o Senhor alcance muitas vidas, assim como o Senhor nos alcançou. E assim como aquela viagem que nós fazemos e queremos que todos que nós conhecemos também façam, porque foi muito boa, quando experimentamos o que o Senhor pode fazer por nós. Nós também queremos que muitos experimentem. Mas muito melhor do que experimentar o que o Senhor pode fazer, é experimentar a Tua presença. Portanto, Pai, a Tua presença que é real nesse lugar, nós já podemos sentir, ou mesmo que não sintamos, podemos crer e saber que o Senhor está aqui, pela fé, que essa presença, Pai, ela possa ser nossa companhia diária. Todos os dias da nossa vida, nós não abrimos mão da Tua presença. Assim como Moisés, Pai, não abriu mão da Tua presença. Assim como Davi, que quando assumiu o reinado, a primeira movimentação dele foi trazer a Arca da Aliança de volta, que a Arca da Aliança representava a Tua presença. Assim como grandes homens de Deus não abriram mão da Tua presença, nós também não queremos, Pai. Porque é a Tua presença que faz diferença na nossa vida. A Tua presença é o melhor lugar que possamos estar. A Tua presença, Pai, é a Tua presença que nos transforma. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, que toca os nossos corações e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado pela Tua palavra que será pregada nessa manhã. Que o Senhor me use como instrumento. Que, assim como nós temos orado, que todos nós possamos esquecer do pregador, mas que não esqueçamos da Tua palavra. Porque importa que a Tua palavra penetre os corações. E eu sou apenas um instrumento. Não quero aparecer, Pai, para nada. Mas eu quero, Pai, e peço ao Senhor que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor manifeste a Tua glória. E o peso da Tua glória vem sobre esse lugar, para que sejamos transformados pela Tua palavra. Fala conosco, Pai. A nossa alma anseia por Ti. É o que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paulo está escrevendo aos Efésios sobre a armadura de Deus. E quando ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, esse portanto, ele está dando sequência a uma fala anterior. E anteriormente ele está falando sobre a nossa luta. E a nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E aí Jesus, ensinando sobre o joio e o trigo, ele fala que o inimigo planta o joio e vai embora. Como eu já disse uma vez aqui, nós estamos brigando com o joio. O inimigo está dando risada de nós lá fora. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não podemos cair no erro de brigar com as pessoas achando que nós vamos resolver o problema. Muitas vezes nós vamos piorar a situação. E as nossas lutas, elas vão se tornar ainda maiores. Mas quando a luta, ela se levanta, seja dentro de casa, eu brigando com a minha esposa, eu tenho que ter a consciência de que há algo errado acontecendo. E o meu posicionamento em entrar na presença de Deus em oração e pedir para que o Senhor se manifeste e revele o que tem acontecido, é o que vai fazer a diferença. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós somos feito corpo, alma e espírito, então muitas vezes o nosso sangue, o sangue quente, faz com que a gente fale coisas que não devíamos falar, que a gente faça coisas que a gente não devia ter feito. Mas rapidamente nós precisamos entender a palavra de Deus, olhar para as Escrituras e ver que realmente a nossa luta não é contra pessoas. E nós estamos brigando com o joio.
Não, é necessário que o joio cresça. É necessário. Porque se nós não tivéssemos lutas, nós não seríamos forjados. E se nós não formos forjados, nós não vamos nos parecer com Cristo. Se nós não nos parecemos com Cristo, nós não expandimos o reino de Deus e não estabelecemos o reino de Deus nessa terra. Se nós não estabelecemos o reino de Deus nessa terra, o propósito do Senhor fica incompleto. O Senhor conta conosco. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco. A nossa luta, ela não é carnal. Por isso, para de brigar. Para de discutir, para de levar para o pessoal. Quantas são as famílias, quantas são as pessoas que convivem com pessoas que não conhecem a palavra, e essa pessoa se levanta em uma situação contrária a nós, nos afrontando, querendo nos intimidar, e nós acabamos cedendo aquelas acusações. Temos que ter sabedoria do alto para um posicionamento de saber que a nossa luta não é contra pessoas. E tendo essa consciência, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Aí, o trabalhar já não é mais nosso. Não é na força do nosso braço, não é no nosso intelecto, não é naquilo que nós sabemos, pensamos ou achamos, mas é o trabalhar do Senhor em prol da nossa vida. Coloquemo-nos em oração, em intercessão, em busca. O crente que não ora é igual um carro sem combustível. Não vai sair do lugar. E nós temos as disciplinas espirituais, que são ensinamentos do Senhor para que a gente tenha uma vida de êxito no reino do Espírito. Temos a oração, temos o jejum, temos a meditação na palavra, o entendimento pelo Espírito Santo de Deus da palavra, porque a palavra faz toda a diferença na nossa vida. Então Paulo, ensinando todas essas coisas aos Efésios, ele continua no verso 13 falando: portanto, porque as suas lutas não são carnais, revistam-se de toda a armadura de Deus. Essa palavra revestir, no grego, ela pode ter duas conotações, ou duas interpretações. Primeiro, eu posso vestir algo sobre, revestir, vestir algo sobre. Como existiam as pessoas que usavam a túnica e usavam uma capa. A túnica e por cima uma capa. Eles estavam revestidos com a capa. Lembra daquela passagem que Jesus fala: quando você for sair em viagem, não leve duas capas, porque a capa era utilizada para quê? Para dormir. Eles colocavam duas capas para dormir. Mas como Jesus estava orientando que eles iriam dormir em casas, eles não iriam dormir fora de um abrigo, eles não precisavam levar duas capas, eles podiam levar uma só. Existiam capas especiais para cegos, por exemplo. Os cegos utilizavam uma capa diferente para que eles fossem identificados como cegos. Os leprosos usavam uma capa diferente para que eles fossem identificados como leprosos. Então, existia a túnica e existia uma capa. Eles eram revestidos com a capa. A túnica de Jesus, uma túnica extremamente especial, que não a única abertura era na cabeça, né? Para colocar a túnica. E a única costura que tinha era nas mangas. Uma túnica inteira. Mas ele vestia uma capa. Então, o revestir pode significar isso. Eu vestir algo sobre, conforme esses exemplos da capa. Mas também pode significar tirar a sua roupa
e vestir outra roupa. Então o grego nos ensina esses dois significados para a palavra revestir. Pode ser vestir algo sobre, ou tirar a minha roupa e vestir uma outra roupa. O que Paulo está falando aqui? Quando ele fala, revesti-vos de toda a armadura. Ele está falando, tire a roupa ou a armadura que você está portando e coloque a armadura de Deus. E a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa manhã é, tire a armadura que você está portando e coloque a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Todos nós temos uma armadura. Porque quando Paulo fala da armadura, ele fala de um capacete, ele fala de uma couraça, ele fala de um cinto, fala de umas sandálias, de um par de sandálias, e ele fala de um escudo e de uma espada. Ele está preso olhando para um soldado romano, e aquela armadura do soldado romano faz com que ele tenha algo no espírito, então ele transporta para o reino do espírito e ele faz esse paralelo. O capacete, espiritualmente, é da salvação. A couraça, espiritualmente, é da justiça, e assim por diante. Nós portamos uma armadura que é nossa, e nós precisamos, assim como Paulo orienta, trocar a nossa armadura, tirar essa armadura e colocar a armadura de Deus em nós, porque todos nós temos um capacete, ou todos nós temos uma salvação. Às vezes a nossa salvação está sendo o nosso dinheiro, para alguns a salvação está sendo o trabalho. A minha salvação é a minha inteligência, o meu intelecto. Por quê? Porque eu sei muito, eu sou inteligente. Com a minha inteligência eu vou chegar longe. Para outros, a salvação pode ser a experiência de vida. Mas Paulo está falando, troque o capacete. Porque, por melhor que seja a sua salvação, ela não se compara àquilo que Cristo já preparou para você. Por melhor que seja o seu capacete, perto do capacete de Deus, o seu capacete é apenas uma obra de latão. Coloque o capacete do Senhor. Troque aquilo que você pensa que é salvação para você, pela salvação do nosso Senhor. Porque nós achamos muitas vezes que é na força do nosso braço, e que vamos vencer as lutas e as dificuldades da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, com os recursos que nós temos. Isso é a minha salvação. Eu vou conseguir da minha forma, do meu jeito, com os recursos que eu tenho, com o meu intelecto, com o meu dinheiro, com os meus jeitinhos, com as minhas conexões, com as pessoas que eu tenho à minha volta. Essa será a minha salvação. Uma pessoa uma vez me disse que estava em época de eleição e ele falou, eu vou votar em fulano de tal. Aí a esposa dele, mas por que você vai votar nessa pessoa? Porque ele me salvou. Como assim ele te salvou? Ele, quando eu precisei de remédio, ele conquistou remédio para mim, ele conseguiu remédio para mim, então ele me salvou. Ela falou, não, a sua salvação não pode estar nas pessoas, porque se Deus não movesse todas as coisas, você não teria acesso a tudo isso. O nosso reconhecimento de que é o Senhor quem realiza os planos. Nós podemos fazer planos, Provérbios fala, mas quem realiza os planos é o Senhor. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Podemos fazer do nosso jeito? Claro que podemos, nós temos livre-arbítrio e temos liberdade de decisão. As decisões que tomamos são nossas responsabilidades, mas o Senhor, Ele nos orienta a trocar tudo aquilo que nós achamos que é seguro, que é segurança na nossa vida, por algo que é de fato seguro. E quando colocamos o capacete da salvação, não temos apenas a salvação pela
pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Mas também temos a salvação de sermos livres das setas malignas que são lançadas na nossa mente, porque tudo começa no campo da mente. Quantas são as setas que estão sendo lançadas e nós estamos brigando com o joio? Precisamos colocar esse capacete. Por isso, troque nessa manhã o seu capacete pelo capacete de Deus. E comece a viver na dependência do Senhor em todas as áreas da sua vida. Porque Ele é a nossa salvação. Mas muitas vezes nós estamos com a nossa couraça. E Paulo chama a couraça de couraça da justiça. E nós temos a nossa justiça. Eu vou fazer justiça. Ah, queridos, a palavra de Deus, ela compara a nossa justiça como um trapo de imundícia. E trapo de imundícia, vocês sabem, eram as faixas que os leprosos utilizavam. Depois de algum tempo, aquelas faixas estavam apodrecendo, e eram elas que eram chamadas de trapos de imundícia. É a isso que a nossa justiça é comparada. Será que somos justos? A palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Mas o Senhor, Ele é justo. Ele é justo. Ele é reto nos seus caminhos. Então nós precisamos trocar a nossa justiça pela justiça de Deus sobre a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós tiramos a mão e permitimos que o Senhor venha e advogue por nós, porque há um advogado junto ao Pai, o qual se chama Jesus Cristo. Ele advoga por nós. As nossas causas serão ganhas na justiça divina. Ah, mas eu perdi. Você perdeu terrenamente, mas nos céus as recompensas são ilimitadas para aqueles que creem na justiça do Pai. Mediante o nosso advogado de defesa. Nós precisamos entender isso. Porque senão nós vamos entrar em situações que vão desgastar a nossa vida, vão tomar nosso tempo, vão fazer com que nós passemos dias sem dormir, talvez. A nossa justiça, ela é limitada, mas o Senhor, Ele enxerga lá na frente. Por isso que nós precisamos descansar no Senhor. Descansa no Senhor, que o Senhor vai julgar a tua causa. Vai julgar. Às vezes nós estamos porque nós queremos os nossos direitos, não é? Nós não queremos os nossos direitos. E às vezes nós estamos querendo os nossos direitos e o Senhor está olhando e falando: isso é injusto. Você quer um direito para você que não é legal. Você está querendo algo e está pegando isso aí, está querendo. Solta isso aí. Fala para o Senhor julga para mim se isso é bom, se isso não é bom. Porque se isso for bom e for glorificar o teu nome, é isso que eu quero. Se não, Pai, acha que vai. A justiça do Senhor nós alcançamos através da oração, através do nosso devocional, do nosso secreto. O Senhor faz justiça. Nós estamos, a palavra de Deus fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E quando nós, muitas vezes estamos orando por algo que nós julgamos ser justo a nosso favor, quando a gente está nessa situação, a gente não pensa em ninguém, a gente só pensa no nosso favor. A justiça é para nós. E aí a gente acaba atraindo aquilo que não fazia parte do propósito do Senhor para a nossa vida. Por quê? Porque nós não temos capacidade de olhar para o amanhã. Nós só olhamos o que está acontecendo hoje. Os reflexos de todas essas atitudes nós vamos viver amanhã. Porque existe um princípio que se chama semear e colher. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas algumas pessoas já ouviram. Eu acho que você nunca ouviu. Mas muitas pessoas falam uma frase que é assim: ó, aqui se faz, aqui se paga. Vocês já ouviram isso? Todo mundo já ouviu, lógico. Mas nós podemos pegar um princípio bíblico
e entender que realmente é dessa forma. Tudo que nós plantamos, nós também vamos colher. Tem uma camiseta dos princípios que fala: o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar morango, você não vai colher melancia. E é assim que funciona. Então, muitas coisas que nós temos passado hoje são colheitas de coisas que nós plantamos ontem ou no passado. O Senhor, Ele tem formas e formas de trabalhar. Mas nós precisamos entender que tudo que nós plantamos, nós também vamos colher. Mas aí ele fala do cinto da verdade. Paulo fala do cinto da verdade. E nós temos a nossa verdade. A minha verdade. Que é a minha verdade. A minha versão. É a minha... Calma. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Ele é a verdade. Portanto, tudo que nós fazemos, pensamos ou falamos, precisa passar por Jesus. Jesus é o filtro. Jesus é aquele que vai realmente ponderar todas as coisas. Nós precisamos, todas as coisas da nossa vida, fazer com que passem por Jesus. E é Ele que vai nos falar o caminho que devemos seguir. Qual é a atitude que devemos tomar? Qual é o próximo passo? O que nós devemos fazer? E qual é a verdade? E qual é a verdade? É em Cristo que nós temos a revelação da verdade. É em Cristo que nós temos resposta para todas as coisas. É em Cristo que nós temos todas as situações resolvidas mediante uma verdade. Porque a verdade, ela não é relativa. A verdade é absoluta e ela se chama Jesus Cristo. A verdade, ela precisa ser falada, pensada e vivida. Nós não podemos abrir mão da verdade. E eu falo para as minhas filhas, e já falei várias vezes aqui: meninas, falem a verdade, custe o que custar. Porque às vezes elas cometem alguns erros e não querem falar. E a gente sempre orienta: fale a verdade, custe o que custar. Vai doer, mas é a verdade. Tenha um compromisso com a verdade. A verdade e a justiça andam juntos e você já sabe disso. O cinto do soldado romano era o que segurava a couraça. Porque a couraça, ela vinha até para baixo da cintura. O cinto segurava a couraça, bem firme. Então, quando a verdade está bem ajustada em nós, a justiça do Senhor está sobre a nossa vida. Verdade. Nós precisamos trocar a nossa verdade pela verdade absoluta, que é Cristo. E aí, vamos trocar as nossas sandálias também. Vestir, ou calçar, as sandálias da humildade, que são as sandálias de Cristo, as sandálias da anunciação do Evangelho da Paz, conforme fala em Efésios. As sandálias de Cristo em nós farão com que nós entendamos o caminho que devemos seguir. Os nossos passos não serão passos que estarão nos levando para direções erradas, mas estarão nos levando para direções certas e certeiras, conforme Ele planejou. Nós, num posicionamento de calçar as sandálias da anunciação do Evangelho da Paz, vamos trocar os nossos caminhos, vamos trocar os nossos passos, vamos trocar a nossa direção. E a direção que Ele nos dará será direções para que nós sejamos expansões do reino. E aí fala dos lugares que nós temos frequentado, o que nós temos feito, quais são os locais que nós temos ido. Será que temos proclamado o Evangelho da Paz através dos nossos passos, através dos nossos caminhos, através das nossas andanças? O objetivo de vida, o nosso objetivo de vida é glorificar o nome do Senhor.
E os nossos passos também glorificam o nome do Senhor. Os lugares que nós vamos também glorificam o nome do Senhor. Os caminhos que nós seguimos e caminhamos também glorificam o nome do Senhor. E nos facilitam a propagação do Evangelho. Quando o Império Romano tomou conta de quase a Europa toda, eles começaram a fazer a pavimentação das estradas. E isso facilitou e muito a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o interesse deles era que os comerciantes tivessem muito mais facilidade para se locomover e aumentasse a movimentação da economia. Então eles pavimentaram todas as estradas. E isso foi extremamente importante para a pregação do Evangelho, porque essa pavimentação facilitou a pregação do Evangelho, principalmente na vida de Paulo. Então, quando nós calçamos as sandálias do Evangelho, as estradas que nós vamos caminhar serão estradas que já estão aplainadas para a pregação do Evangelho. Serão estradas que já estão pavimentadas para que nós possamos avançar sem dificuldades. E aí nós começamos a andar como o povo de Israel no deserto. Eles começaram a andar em círculos. Por quê? Porque nunca estavam contentes com aquilo que estava acontecendo. O calçar as sandálias vai fazer com que nós estejamos em uma direção que nos traz contentamento. A direção que essas sandálias calçadas em nós nos dá é uma direção que nos traz contentamento. Quantas são as atitudes e as decisões que nós tomamos que nós nos arrependemos? Por quê? Porque foram decisões erradas. Mas calçadas as sandálias da anunciação do Evangelho da Paz, nós vamos na direção certa, tomar decisões assertivas. Vamos ter os nossos caminhos com atalhos. E vamos conseguir chegar muito mais rápido. Troque a sua sandália nessa manhã. Troque a sua sandália nessa manhã. E aí tinha um item da armadura que era o escudo. E Paulo chama esse escudo de escudo da fé. Nós precisamos trocar a nossa fé. Em quem nós temos tido fé? Em quem nós temos tido fé? Isaías no capítulo 6, eu falei isso no GC terça-feira, Isaías no capítulo 6 nos fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o rei e o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que no ano em que morreu o rei Uzias? Uzias, ele tinha um parentesco próximo a Isaías. Uzias foi um dos melhores reis de Israel. Uzias, ele fabricava suas armas de guerra. Uzias era um baita de um rei. E Isaías então colou em Uzias. E Uzias era o quê? O cara que inspirava a fé em Isaías. Isaías já era profeta. Isaías já era separado por Deus. Isaías estava no lugar que o Senhor tinha para ele estar. Mas ele não reconhecia Deus como Senhor até que morre o rei Uzias. Por quê? Porque Uzias estava tomando o lugar do Senhor na vida dele. E a fé que ele colocava era a fé em todas as coisas que Uzias fazia para ele, facilitava a vida dele. Em quem você tem colocado a sua fé? Mas no ano em que morre o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. E essa visão fez com que ele se arrependesse e declarasse que ele tinha lábios impuros e habitava no meio do povo de impuros lábios. E o Senhor fala: e agora, quem enviarei? Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ele reconheceu, porque antes do capítulo 1 até o capítulo 5, ele profetizava contra o pecado do povo, ele profetizava que os bois conhecem seus donos, mas Israel não conhece o seu Deus. E aqui nesse momento em que ele reconhece, ele enxerga, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono,
Ele reconhece que ele estava no mesmo patamar daqueles que ele estava profetizando contra. Os bois conhecem os seus donos, mas Israel não conhece o seu Deus. Mas Isaías, ele vê que ele também não tinha reconhecido o Senhor, porque ele tinha Uzias como aquele homem que ele botava fé. E a palavra de Deus, segundo a instrução de Paulo, nos fala sobre uma espada. E é a espada do Espírito, chamada por ele, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso livro magno, a nossa regra de fé e de prática, o nosso manual de vida, a nossa bússola. Não há nada que precisemos que está fora da palavra de Deus. Não há nada que precisemos que está fora da palavra de Deus. Não tem teorias mundanas. Não tem achismos do homem. Não tem adivinhações. Não tem numerologia. Não tem nada que está fora da palavra de Deus que nós precisemos. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra, Senhor. Nós precisamos apenas da palavra. Como se apenas fosse algo pequeno. Mas não é algo pequeno. É algo grande, porém suficiente para que tenhamos uma vida abundante, a vida abundante que Jesus nos prometeu. E por quê? Por que nós não temos vida abundante? Porque nós não conhecemos a palavra. Oséias fala, o meu povo perece, Oséias profetizando, e Deus falando, o meu povo sofre, perece, morre por falta de conhecimento. E ele mesmo fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto da palavra nós temos conhecido? E quanto nós temos nos interessado em conhecer a palavra? O dia que nós descobrirmos que a palavra tem resposta para todas as coisas, nós vamos parar de sofrer. Nós sofremos por falta de conhecimento. E nós não queremos dedicar tempo para conhecer a palavra. Nós não queremos dedicar tempo para estudar a palavra. Nós estamos ligados em outras coisas, em outros movimentos, em outras pessoas. E não perdemos ou não investimos tempo. Nunca será uma perda. Não investimos tempo em estudar as Escrituras, em estudar a palavra de Deus. Esses dias veio um rapaz e começou a falar de alguns livros que não foram reconhecidos como livros canônicos, que existem na Bíblia Católica, por exemplo, os livros chamados apócrifos. E ele começou a falar, e ele estava vislumbrado com aquelas coisas que ele falava. E eu falei, e quanto você conhece a palavra de Deus? Eu estou estudando isso aqui primeiro. Eu falei, não, querido, você não precisa estudar tudo isso aí, você precisa só estudar a palavra. Nós estamos querendo estudar tantas coisas e deixar a palavra por último. Queremos estudar tantas coisas, nos especializarmos em tantas coisas e deixamos a palavra por último. Porque eu conheço, olha, o livro de Enoque fala isso, fala aquilo, e não sei o que. Não está na palavra. Não me interessa. Nós precisamos ter a consciência de que a palavra vai nos trazer vida abundante. É a palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não está e nunca estará desatualizada. A palavra de Deus não está e nunca estará ultrapassada.
A palavra de Deus é mais atual do que muitos livros que foram escritos hoje. A palavra de Deus, ela não muda, mas ela se movimenta. E conforme nós vamos vivendo, nós vamos entendendo as verdades da palavra, e vamos mergulhando nas verdades do Espírito, nós vamos entendendo e tendo convicções no Espírito de como a palavra é verdadeira, de como a palavra tem poder para transformar vidas, de como a palavra nos liberta. Por isso, troque a sua espada. Deixe a sua espada de lado. Porque uma hora ou outra ela vai entortar. E troque a palavra, a espada que é a palavra de Deus. Que essa nunca vai entortar. Queridos, de Gênesis a Apocalipse não há nenhuma contradição. Nenhuma contradição. Homens que escreveram livros em épocas diferentes, em lugares diferentes, com visões diferentes, e uma coisa completa a outra. Um livro completa o outro. Uma história completa a outra. O Velho Testamento é a sombra das realidades espirituais do que nós vivemos hoje. Tudo que nós vemos no Velho Testamento, nós temos revelação no mundo do Espírito para os dias de hoje. Maravilhosa é a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra. Eu oro a Deus para que esse fogo nunca se apague. E que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Apaixone-se pela palavra de Deus. Então Paulo fala que nós precisamos trocar a nossa armadura. Revesti-vos de toda a armadura. Troque a sua armadura pela armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E aqui nós entendemos duas verdades. Primeiro, o dia mau existe. Não sei se você sabe, mas o dia mau existe. E segundo, o dia mau vai passar. Tudo passa. Diria minha avó, até a uva passa. E o dia mau também passa. Por isso, vista ou revista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Porque se você resistir, o dia mau vai passar. A palavra de Deus nos fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aqui está falando de tempo. Não está falando que hoje à noite eu vou chorar e amanhã eu vou estar alegre. Pode ser que sim. E glória a Deus por isso. Mas talvez uma luta que você tem lutado há algum tempo, há alguns meses, há alguns anos. Persevere. Porque o choro pode durar uma noite, uma estação, um período de tempo, mas a alegria virá. Isso é promessa do Senhor. E como que eu faço para receber essa promessa? Você não vai receber, você vai acessar. Com um posicionamento. Um posicionamento de filho, de filha de Deus. Aqueles que realmente querem uma vida nova. Um transbordo do amor sobre as nossas vidas que vai fazer com que nós avancemos e vivamos vida de novidade. O Senhor tem promessas e Ele cumpre as promessas a nós conforme o nosso posicionamento. A paixão pela palavra, a dedicação à oração e a consciência da importância do jejum vão fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Toda a diferença. Não há nada difícil para Deus. Não há nada difícil para Deus. Talvez os médicos se enganaram e falaram que essa enfermidade ou que tal situação não tem cura, não tem reversão ou não tem saída. Não há nada difícil para Deus, quanto mais impossível. Não há nada. O Senhor pode fazer todas as coisas.
Pode. Eu jogo bola com um rapaz que eu jogava, né? Tem um tempinho que eu não jogo. Eu fui jogar, parecia um pinguim. Tanta dor no corpo. E esse rapaz conta o testemunho dele que ele foi curado do HIV. Como assim? Não tem cura? Não há nada difícil e nem impossível para Deus. Ah, mas será? E aí eu soube que meu irmão, quando ele jogava em Jundiaí, eles jogaram juntos. E meu irmão perguntou dele. Eu falei, ele está lá, ele conta o testemunho que ele foi curado. E realmente foi, porque a gente vê. Está totalmente viril e joga e corre e não tem debilidade nenhuma. Ele falou, eu sei, porque quando eu joguei com ele era a época que ele estava tomando os coquetéis. E ele tinha um determinado hora do dia que ele falava, vamos lá que eu vou tomar. Eu já vi ele tomando. Então realmente, o testemunho dele é forte. Então aquilo que não tem cura, ou que o homem não encontrou ainda, com as suas pesquisas, uma cura, não sei se não encontrou porque não encontrou, porque não quer encontrar, a gente nunca vai saber, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, o dia mau vai passar. Creio nisso. Tem o dia mau? Tem, mas ele vai passar. De que forma que eu passo o dia mau? Portando a armadura de Deus e resistindo o dia mau. Só que antes de resistir, Tiago, capítulo 4, verso 7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência precisa vir depois de uma sujeição. Quando nós nos sujeitamos a Deus, em obediência, em temor, em reverência, nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos protegidos e respaldados, portando assim a armadura dele. E aí, nós vamos resistir no dia mau. E resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Só precisamos de um posicionamento. E eu, sinceramente, estou cansado de falar essa palavra. Mas eu não vou parar de falar. Porque é isso que o Senhor nos chama para viver nesses dias. É isso que o Senhor nos chama para viver nesses dias. Assumir responsabilidades. Tomar posição de assuntos que precisamos tomar posição. De lugares, de papéis que o Senhor nos chama para sermos nesse tempo. Não só nesse tempo, mas Ele sempre falou sobre isso. Só que nós estamos sendo despertados para esse tempo de posicionamento. O homem sendo homem, a mulher sendo mulher, o marido sendo marido, a esposa sendo esposa, segundo as Escrituras, porque ela nos ensina tudo. O filho sendo filho, que as Escrituras nos ensinam, mas o pai também sendo pai, que as Escrituras nos ensinam. A mãe sendo a mãe, que as Escrituras nos ensinam. E não de outra forma, porque tudo que nós precisamos está nas Escrituras. Esse posicionamento vai fazer com que a armadura de Deus nunca saia do nosso corpo espiritual. E que no dia mau nós tenhamos condições, sujeitos a Deus, de resistir ao diabo. E ele vai fugir, em nome de Jesus. O dia passar. Até porque Romanos capítulo 8, verso 31, nos diz o seguinte. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é com Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo nós temos garantia de vitória. Em Cristo nós temos garantia de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos faz não vencedores, mas mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo. Não em outros lugares, em Cristo. Romanos capítulo 5, verso 3 fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos ou nos alegramos nas tribulações. Nossa, que coisa pesada, eu tenho que me alegrar nas tribulações? Tem. Se você está em Cristo, se alegre nas tribulações. Sabe por quê? Ele continua dizendo, porque as tribulações produzem a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E na esperança nós não somos confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Quando estamos em Cristo, as lutas, as tribulações, o dia mau, são benefícios para nós. É difícil entender isso na prática, mas o entendimento vem no Espírito. Nós teremos forças, portando a armadura de Deus, de vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Qual é a diferença daquele que anda com Cristo e daquele que não anda com Cristo? Aquele que anda com Cristo é mais do que vencedor. E as lutas forjam para um propósito, que é o propósito de Deus. Aqueles que não andam com Cristo, as lutas são privações, sofrimento, e não tem objetivo nenhum. Não tem garantia de vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. É uma garantia. As lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas nós vamos entender que aquilo é para nos fazer crescer, porque a paciência é produzida em nossa vida. Por isso, não ore por paciência, o Senhor dará a luta por causa disso, tá bom? Mas se você for corajoso, como o Senhor nos fez, ore por paciência, que você vai resistir no dia mau. E a paciência vai produzir a experiência. Quantas são as lutas que nós passamos e olhamos para trás e falamos: nossa, eu estou totalmente diferente. Eu era uma pessoa ali e aqui eu sou outra pessoa. Como que eu mudei depois dessa luta que eu passei? Por quê? Porque a experiência foi produzida. E a experiência nos coloca no lugar de esperança. E a esperança não nos deixa confundidos. O nosso amigo Mário Sérgio Cortella, ele fala, é porque ele imita o Cortella: a esperança que nós temos que ter não é a esperança de esperar, mas a esperança de esperançar, que é aquela que faz com que, enquanto esperamos, nós fazemos a nossa parte. O dia mau vai passar, porque em Cristo nós temos garantia de vitória. Estamos portando a armadura de Deus. Agora, tem uma chave, tem um segredo. E esse segredo já foi contado, mas a gente repete, não tem problema, porque a gente aprende por repetição. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A chave é a permanência. Porque quando ele fala no versículo 7, se vocês estiverem em mim, ele se apresenta como uma árvore, uma videira. E ele fala o quê? Aquele ramo que não dá fruto será cortado. Mas se você der fruto, você não será cortado, você será podado só, para que você cresça ainda mais. E o versículo 7 ele fala: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e eu vos farei. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aqui está falando de permanência. O segredo não é pedir e receber. Pedireis tudo o que quiseres e recebereis. Esse não é o segredo. O segredo é permanecer. Permanecer. A permanência vai fazer com que nós alcancemos o cumprimento do propósito do Senhor através da nossa vida. É a permanência que vai fazer com que, portando a armadura de Deus, nós consigamos vencer o dia mau. É a permanência que vai fazer com que nós venhamos a provar e experimentar a vitória em Cristo. É a permanência. Quantas são as lutas que nós lutamos, guerras que nós guerreamos, e nós paramos no meio do caminho. Ah, não deu certo, eu parei. Não deu certo porque você não permaneceu. Não deu certo porque você não avançou. Não deu certo porque você não perseverou. Não deu certo porque você não permaneceu. A permanência vai fazer com que nós alcancemos o êxito segundo a palavra do Senhor, segundo as palavras que o Senhor já nos deu, segundo as direções que o Senhor já nos deu, segundo aquilo que o Senhor tem planejado a nosso respeito. Nós precisamos permanecer. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 36, nos diz assim: necessitais de perseverança. Algumas versões falam da paciência, mas necessitais de perseverança ou de paciência, para que, depois de ter feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Se nós pegarmos esse versículo do fim para o começo, nós vamos ver que para alcançar a promessa, nós temos que permanecer na vontade de Deus, com perseverança. Para alcançar a promessa, nós temos que fazer a vontade de Deus, com perseverança. Porque sem perseverança nós vamos desistir. Sem perseverança nós vamos parar. Sem permanência nós não vamos fazer a vontade de Deus. Sem permanência nós não vamos alcançar a promessa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos permanecer. Porque permanecer é o que vai fazer toda a diferença. Sabe quando você começa um trabalho e parece que esse trabalho não está fluindo? E você permanece. E você vai. Segundo a direção que Ele deu. Isso é importante. Segundo a direção que Ele deu. E você permanece. E você continua. E você persevera. Ser perseverante não é ser teimoso. O teimoso é aquele que faz sem ter direção. O teimoso é aquele que continua a fazer sem ter direção,
sem ter convicção, sem ter a direção ou a instrução do Senhor. Mas a perseverança nos coloca no lugar daqueles que ouviram e estão em obediência. E permanecendo nesse lugar, nós vamos alcançar a promessa. E aí a gente começa aquele trabalho, parece que não está indo, parece que não está conseguindo, parece que não está indo, mas Deus me deu essa direção. Então continua. E aí você continua. E parece que não vai, não destrava, não desenrola. Mas Deus me deu essa direção. Então permanece. Então continua. E de repente, às vezes eu gosto de usar essa frase, demora para Deus fazer de repente. Ele faz. Porque é Ele que faz. Nós já trocamos as armaduras. A salvação já não é mais nossa, não é mais do nosso jeito, não é mais da nossa maneira. Mas é Ele que faz. E quando Ele faz, é tudo perfeito. Quando Ele faz, é tudo perfeito. Por isso, permaneça. Permaneça. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E através da sua vida, através da sua casa e através da sua família. Porque não vai parar em você. A obra tem que ser feita na minha vida. E depois que ela é feita na minha vida, ela não pode parar na minha vida. Ela precisa alcançar outras pessoas. Nós precisamos ter essa consciência e avançar conforme a visão e a direção que o Senhor nos dá. E para finalizar, eu gostaria de ler Abacuque 3, do 17 ao 18. Abacuque tinha recebido do Senhor. Abacuque recebeu do Senhor uma palavra de que toda a colheita do povo não teria desfrute. O povo não iria colher. O povo não iria desfrutar daquilo que eles tinham plantado, daquilo que eles tinham lavrado, daquilo que eles tinham cultivado. O Senhor falou: vocês não vão desfrutar. Vocês não vão ver o resultado do seu trabalho. E Abacuque então declara essas palavras: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não importa a situação, se você está posicionado segundo a palavra de Deus, não importa o que acontece do lado de fora, você estará em paz, e nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Eu quero que você fique com essa palavra, permitindo que o Espírito Santo de Deus continue a falar com você, a trabalhar no teu coração, a ministrar na sua vida. Reflita sobre tudo isso que você ouviu nessa manhã e receba a palavra de Deus, porque é a palavra que faz toda a diferença na nossa vida. E assim nós vamos viver dias de novidade, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos. Vai falando com Deus, vai agradecendo ao Senhor por essa palavra. Pede para o Espírito Santo continuar ministrando no teu coração. Pede para o Espírito Santo continuar a falar com você. Aquilo que eu não tive capacidade, eu não tive condições de falar, que o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, possa ministrar no teu coração. Não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. Aquilo que você sonhou não morreu. Talvez alguém tenha colocado um ponto final, mas nessa manhã o Senhor coloca uma vírgula e Ele continua a escrever a tua história. Pai Todo-Poderoso,
nós estamos diante do Senhor. E que honra nossa poder estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Prestamos toda a reverência ao Senhor, Pai, nessa manhã. Porque o Senhor vive e reina para todos sempre. O Senhor está vestido e revestido de autoridade e de poder. O domínio está nas tuas mãos. O Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. O Senhor conhece os nossos corações e conforme o Salmo 139, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe exatamente o que está passando no coração de cada um que aqui está nessa manhã. E o Senhor que promete, o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Se há algo em nós que tem impedido o Senhor de realizar os seus planos e promessas a nós, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a entender, nos ajude a compreender no nosso espírito, Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude. Nós somos falhos, somos pecadores, mas isso não é desculpa para que não sejamos santos. Entendemos a santidade do Senhor, Pai. E a santidade do Senhor que gera o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nos torne homens e mulheres sábios. Nos torne tementes ao Senhor. E que a tua santidade seja alvo de entendimento, Pai, do nosso espírito, da nossa vida. Em nome de Jesus, o Senhor que é o Deus do impossível, realiza, Pai, a tua obra nessa manhã. O Senhor está liberando, ouça isso, querido, o Senhor está liberando uma unção de cura nessa manhã. O Senhor está liberando uma unção de cura nessa manhã. Ventres estéreis estão se tornando férteis. E eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus a falar e profetizar sobre isso. Ventres estéreis estão se tornando férteis nessa manhã. E o testemunho vai ser contado. E a palavra vai ser dada. E nós podemos ouvir o choro do bebê. Em nome de Jesus. Porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Receba essa bênção em nome de Jesus. Receba essa promessa em nome de Jesus. Se posicione nesse tempo para viver as promessas do Senhor. Pai Celestial, nós te amamos. E nós entregamos essa palavra a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã poderosa. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua palavra que nos transforma. Continue com seus olhos fechados. Nós oramos em nome de Jesus. E nós, nessa manhã, queremos perguntar se há alguém aqui que se sente distante do Senhor. Se você se sente distante do Senhor, você já teve experiências com Deus, mas hoje se sente longe, distante. E julga que precisa dessa reaproximação. Você entendeu a palavra dessa manhã e quer trocar a sua armadura. Você quer se reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã? Levante a mão com um sinal. Glória a Deus. Temos uma pessoa. E os céus entram em festa quando o pecador se arrepende. Mas se há alguém que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e você quer aceitar a Jesus nessa manhã como seu Salvador, como seu Senhor, levante a sua mão com o sinal. Glória a Deus. Temos uma vida. E os céus entram em festa quando o pecador se arrepende. Primeiro quero chamar o Duque para se reconciliar com o Senhor. Nós vamos orar por ele. G.
Pai Celestial, em nome de Jesus, a tua palavra fala que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Todos somos pecadores, mas nós reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor. O Eduardo nessa manhã está reconhecendo que andou longe do Senhor. Ele está reconhecendo que se distanciou de Ti, da Tua palavra, dos princípios do Senhor para a vida dele. Olha o coração, Pai, porque o Senhor é o Deus que sonda os corações. O Senhor conhece o coração dele, Pai. E o Senhor sabe tudo que ele precisa para se fortalecer no Senhor e na força do Teu poder. Em nome de Jesus eu oro por ele, para que o Senhor o fortaleça. Pai, em nome de Jesus, dê uma ordem aos Teus anjos para que se acampem ao redor da vida dele, Pai. Despache anjos, Pai, anjos guerreiros com espada desembainhada, para que estejam ao redor da vida dele, Pai, dando proteção. Em nome de Jesus, Pai. Cuida dele, Senhor. Cuida dele, Pai. Além dos anjos do Senhor, que o Senhor o rodeie de amigos, Pai. Amigos que vão amá-lo. Amigos que vão cuidar dele, Pai. Amigos que vão andar com ele, Pai. Que vão se preocupar com ele, que vão chamar a atenção, que vão dar bronca. Amigos de verdade, que vão falar a verdade e que estão dispostos a pagar um preço pela vida dele. Nós sabemos que o preço já foi pago na cruz, mas nós carregamos a nossa e sabemos, Pai, que precisamos fazer a nossa parte para que outras vidas sejam consolidadas no Teu reino. Nós oramos assim, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dia 25 de maio de 1999 eu fiz isso que você está fazendo. E foi a melhor decisão da minha vida. Foi a atitude mais importante que eu tive. Melhor que meu casamento, melhor que o nascimento das minhas filhas, melhor que tudo. Então, o Senhor, a palavra de Deus fala que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, acontece uma festa no céu. E como acontece uma festa no céu, a gente também faz festa aqui. Porque não é apenas o ato de sair do seu lugar e vir até aqui à frente, mas a palavra de Deus fala que quando nós confessarmos com a boca que é isso que você vai fazer, e crer com o coração, tudo muda. E creia que um novo tempo chegou na sua vida. Nós não nos conhecemos. Vimos uma vez, estamos nos vendo a segunda vez hoje, mas chegou um novo tempo na sua vida. Porque onde Jesus entra, não tem como ficar do mesmo jeito. E lembre-se da palavra que foi dada hoje. O dia mau passa. E quando nós nos posicionamos para viver com Cristo, o inimigo das nossas almas, ele se levanta. E não é para colocar medo, nem para trazer preocupação para você, mas é saber que você em Cristo é mais que vencedor. E se algumas coisas começarem a ficar meio bagunçadas, você vai se lembrar dessas palavras e você vai falar: em Cristo eu sou mais que vencedor. Ele vai mudar a vitória. Você vai continuar. Porque não há outro caminho. Não existe outro. O único caminho, ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu vou falar algumas palavras, você repete, por favor. Você tem condições de se ajoelhar? Não é diante de mim, tá? Diante do Senhor. Amém? Então fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Me ajude a caminhar na Tua presença. Me ensina a Tua palavra. Me ajude a ter forças no dia mau. E me ajude
a permanecer com o Senhor. Eu entrego tudo que sou e tudo que tenho nas tuas mãos. Faça o teu querer. E a partir de hoje, eu quero só fazer a tua vontade. Amém. Amém. Pode se levantar. Vamos orar por ele? Amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela vida do Walter, que nesta manhã entendeu a tua palavra, recebeu a luz do Espírito e declarou com a sua boca e creu com o seu coração que o Senhor é o único caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida abundante que nós buscamos e precisamos nessa terra. Em nome de Jesus, que o Senhor segure firme nas suas mãos. Ande com ele, Pai. E assim como eu orei pelo Du, que o Senhor coloque amigos de verdade, Senhor, ao redor da vida dele. Pessoas que vão, Senhor, ajudá-lo a andar com o Senhor. Pessoas que vão ajudá-lo a se fortalecer no Senhor. Pessoas que vão ajudá-lo, Pai, nessa caminhada. Nós temos essa responsabilidade, Senhor, de conduzi-lo, Senhor, a essa vida abundante que o Senhor já nos prometeu. E em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da vida dele, da casa dele, da família dele. Que o Senhor, ó Deus, realize o impossível na casa dele. E que em nome de Jesus, Pai, a vida dele nunca mais seja a mesma, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir também? Glória a Deus. É motivo de festa. Motivo de festa. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Que festa, que alegria. Eu tinha que fazer um churrasco.